Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e o livro de hoje é O Processo de Franz Kafka. Primeiro, quem era Franz Kafka? Ele era um autor que nasceu na República Tcheca, na cidade de Praga, em 3 de julho de 1883. Ele era um autor que ele sempre teve muito conflito com o pai dele, que nunca aceitou que ele fosse um autor, um escritor. Então, o que aconteceu é que ele sempre cresceu sob essa figura que era muito autoritária. Ele, inclusive, escreve um livro que é o Carta ao Pai, onde ele vai compilar várias missivas que ele tinha feito para o pai dele, expressando a insatisfação daquele relacionamento. Em determinado momento da vida dele, ele vai ser ali direcionado pelo pai a fazer direito contra a vontade dele. Ele vai até exercer a advocacia por algum tempo, mas depois ele vai acabar se afastando porque aquela não é a vocação dele e ele vai trabalhar numa empresa de seguro de trabalho. E fala, inclusive, reza a lenda, de que foi ele o inventor daqueles capacetes de proteção que nós encontramos os trabalhadores usando nessas obras de construção. E o Franz Kafka, durante a vida dele, ele foi escrevendo, publicando muito pouco daquilo que ele realmente produzia. Até que depois que ele desenvolveu uma tuberculose, com a qual ele vai lutar por vários anos, até que ele finalmente venha a perder essa batalha, vamos por assim dizer, ele vai deixar todos os escritos não publicados dele na mão do seu melhor amigo chamado Max Brod. E vai pedir para que o Max, depois de ter todos aqueles escritos em mãos, queime-os, destrua-os. O que, evidentemente, o Max Brod não fez. Acabou publicando muito do que o amigo fez, né? E por isso hoje nós temos a Metamorfose, o Processo, o Castelo, Carta ao Pai e vários outros livros que são aqui do Franz Kafka. Agora vamos falar do livro mesmo, o Processo. Esse livro vai ter o personagem principal chamado Joseph K., que um belo dia acorda na pensão em que ele mora, e quando ele vai abrir ali a porta do quarto dele, vão entrar dois homens ali explicando que ele está detido. Aí ele vai perguntar por que é que ele está detido. Aqueles homens não vão explicar muito bem para ele, vai falar que ele só fica no quarto porque ele está detido. Ele vai achar aquilo tudo muito estranho, vai até pensar que será que não é uma brincadeira que estão fazendo comigo, eu não sei. Mas dali a algum instante realmente vai chegar um superior ali para fazer inclusive um interrogatório com ele, vai explicar que ele está detido. Ele vai perguntar para aquele moço ali por que é que ele está detido, o que foi que ele fez. E aquele moço fala que ele não tem autorização de falar muita coisa não, que as regras daquele tribunal a que o Joseph K. está sendo submetido são bem diferentes. E ele vai falar um monte de coisa que não explica nada e mais. O Joseph K. vai notar que tem um monte de gente ali observando ele. Além da janela tem dois senhorzinhos, dois velhinhos. Dentro daquele quarto, onde ele está sendo interrogado, tem mais três homens de costas olhando para uns quadros que tem na parede. Entendeu? Parece que aparecem pessoas do nada para ficar observando o que está acontecendo com ele. E aos pouquinhos, entre o receio e a revolta, ele vai se deixando enquadrar ali naquela posição de réu daquele grande tribunal, do qual ele não faz ideia do que está acontecendo. O Franz Kafka, ele tem uma perspectiva de leitura que mostra para o leitor o que está se passando na cabeça do Joseph K. enquanto ele está vivendo aquelas circunstâncias. O que faz com que a gente que está lendo não saiba tudo o que está acontecendo. Então a nossa perspectiva também fica limitada, de forma que o leitor se sente na pele do Joseph K., perdido, incomodado, dentro desse labirinto, tentando encontrar a solução do problema junto com ele nas investigações. Mas uma coisa que vai acontecer aqui é que o Joseph K. evidentemente não vai ficar parado diante dessa situação. Ele vai tentar buscar a ajuda de um lado, a ajuda de outro. E o interessante é que parece que as pessoas todas que poderiam ajudá-lo vão até parecer que podem ajudá-lo, mas no fim das contas acabam deixando ele mais perdido ainda do que antes ele estava. Uma coisa que vai acontecer aqui bem interessante é que ele vai ser chamado logo aqui no início do livro para um tribunal. Eles chamam de o primeiro inquérito. Ele vai ser ali chamado para uma grande corte, e aí tem pessoas à direita, pessoas à esquerda, tem os juízes ali, e ele vai ser submetido àquele primeiro inquérito. E durante o julgamento, o Joseph K. ele vai ter uma excelente defesa, ele tem uma oratória muito boa, ele vai conseguir rebater várias coisas ali que os juízes estão falando, inclusive fazendo com que os juízes pareçam bobos na frente uns dos outros. Mas, justamente nesse instante em que ele está ali ganhando aquela discussão, vai acontecer uma coisa que vai interromper aquele julgamento. E essa coisa que acontece é assim, bizarra, sabe? E vai tirar toda a atenção daquela defesa que ele estava fazendo e vai distrair todo mundo. O Joseph K. vai ficar aqui rodando, tentando procurar e entender como aquele tribunal funciona. Ele vai encontrar algumas pessoas que vão até explicar um pouco para ele, que é o pintor,
Outra pessoa que é o advogado que ele vai contratar, mas aquele pintor também não vai ajudar em nada. O advogado dele vai ficar sempre protelando a petição inicial. Olha só, que é a primeira peça de defesa que deve ser feita. Ele vai ficar ali, ó, postergando, sem nunca fazer, sempre dando explicações muito prolixas para ele. E ele vai ter um encontro que é bem interessante, que é com um padre. Notem, pessoal, mais uma vez, se eu não falei isso até agora, primeiro, se estão gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, né, para não perder os próximos vídeos que vão lançar por aqui. Comenta se você já leu esse livro, se você gostou, se você não curtiu, enfim. E não esquece de compartilhar com os amigos também depois que esse vídeo acabar, tá bom? Para que mais pessoas possam vir conversar sobre livros aqui com a gente. E a outra coisa que eu não falei é que eu não vou dar spoiler para vocês, tá certo, pessoal? Estou aqui contando algumas situações do livro, mas eu não vou entregar nem o final, nem contar o desenrolar das circunstâncias. Em um determinado instante, ele vai ter um encontro aqui com um certo padre. Então esse padre vai contar para ele uma fábula, e essa é a fábula da lei. E parece que essa fábula meio que resume assim todo o caso que o Joseph K. vai passar aqui na história. Tem um agricultor que ele vai ali para a cidade e ele vai encontrar um prédio, e esse prédio é a lei. Ali no prédio tem várias entradas, mas a entrada que ele vai escolher para passar tem um guarda. E aí esse guarda vai dizer que não pode deixar entrar. Que um dia pode deixar ele entrar, mas agora ainda não é a hora. E ele vai querer entrar, vai ficar curioso, vai tentar insistir, não vai conseguir entrar, e os anos vão passando, vão passando. Aquele agricultor vai tentando até subornar ali, dando vários presentes, agrados, caríssimos, perdendo inclusive tudo que ele tem para poder conseguir entrar, e aquele guarda vai aceitando tudo aquilo ali sem nunca deixar ele entrar. Até que chega um instante onde os anos passaram-se todos da vida dele, ele já perdeu tudo que ele tinha, tá ali no chão para morrer, e ele tem uma ideia. Ele fica, eita, eu tenho uma dúvida, eu nunca perguntei isso para esse guarda. Ele vai chamar o guarda e vai fazer a seguinte pergunta para ele: por que é que nunca ninguém tentou passar? Por que só eu quero passar por essa porta? Ninguém mais veio aqui. Aí o guarda fala para ele: porque essa porta era só para você, mas agora que você não pode mais entrar, porque você está muito fraquinho para fazer isso, eu fecho a porta e vou embora. Esse sentimento do livro é esse sentimento de pessimismo, de depressão e de sempre tentar, nunca conseguir sair do lugar, é uma das características de quase todas as obras do Kafka. Inclusive é por isso que é chamado de kafkiano, né? Esse acúmulo gigantesco de barreiras, empecilhos, de obstáculos para você conseguir alguma coisa, e o personagem fica rodando sem sair para lugar nenhum. E aí é que tá. As pessoas vão ficar se perguntando, mas o que esse cara estava querendo falar? O que ele estava querendo dizer? O que significa todo esse tribunal? Então, as pessoas elas têm várias interpretações. As pessoas que pesquisam sobre a vida do Franz Kafka vão dizer que em algum instante aqui ele estava falando do seu relacionamento amoroso com Felice, e ele chamava de o meu tribunal. E outros vão dizer que isso aqui tem muito a ver com as influências de outras artes e obras literárias e artísticas com as quais o Franz Kafka entrou em contato lá na época dele, porque ele gostava muito do teatro. E ele também entrou em contato, sabe com o quê? Com o Crime e Castigo e com o duplo do Fyodor Dostoiévski. E eu realmente achei aqui esse Joseph K. parecido com Raskolnikov algumas vezes. E outra interpretação ainda vai falar que é uma questão aqui mais psicológica, que na verdade toda essa circunstância representava o autor por dentro, né? Ele estava ali colocando o que ele sentia, as coisas que ele pensava, as coisas que ele estava sentindo da vida dele, enfim. Inclusive uma coisa interessante para notar é que esse livro parece meio que um sonho, ou melhor, um pesadelo. Pessoas aparecem, desaparecem, os ambientes parece que se abrem, se fecham. Ele percebe que o cômodo tem mais saídas, mais entradas. Então essa é uma obra que é meio que aberta à interpretação. Até porque o próprio autor nunca veio a público para falar e realmente fechar qual foi o pensamento dele ao escrever a obra. Então, pessoal, só para fechar, eu gostaria de dizer que eu não recomendo esse livro para aqueles que estão agora passando por um momento emocionalmente difícil, emocionalmente um pouco mais abalado ou complicado, porque esse livro ele vai passar para o leitor essas sensações e sentimentos que o próprio Joseph K. está passando, de irritabilidade, de angústia, de raiva de vez em quando. Então, assim, pode ser que agora
não seja o livro ideal para você ler. Deixa esse livro um pouquinho para depois, aí depois, quando estiver mais fortalecido, você volta e pega essa obra aqui, tá certo? É isso, pessoal, esse foi o livro de hoje, e eu vou falar um pouquinho agora dessa edição aqui da Companhia das Letras. Quem fez a tradução dessa edição aqui foi o Modesto Carone, que inclusive por conta desta tradução ganhou o prêmio Jabuti de tradução. Olha só, ele não vai ser de capa dura, é de brochura, como vocês podem ver. A diagramação dele é maravilhosa, a gramatura também. Eu não tive dificuldade nenhuma para ler aqui no livro, nenhuma mesmo. Ele vai trazer um pós-fácil do próprio Modesto Carone, que é o tradutor, e no apêndice ele vai trazer os capítulos incompletos do livro, porque sim, esse livro aqui ele não foi finalizado. Olha só que interessante. O que foi que o Max Brod fez para conseguir completar esse livro? Esse livro estava dividido ali em várias cartas diferentes, cada uma num envelope diferente, só com o nome dos capítulos. O Max Brod, ele abriu essas cartas e ele foi elencando ali quais seriam os capítulos que viriam primeiro, quais viriam em seguida, e depois ele montou o livro todo. Então nós diríamos que esse livro aqui, ele é escrito pelo Franz Kafka, mas ele é organizado pelo Max Brod, vamos dizer assim. É isso, pessoal. Mais um vídeo está chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos para que eles possam também vir conversar sobre livros com a gente, e coloca aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, o que foi que você achou desse livro, se você vai querer ler esse livro ou você não vai. E siga a gente lá no Instagram, que eu sempre estou colocando algumas prévias de livros que vão ter aqui no canal, e também algumas fotos e trechos que eu acho interessantes das leituras que eu vou fazendo, que vão lançar no canal também. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia, e até a próxima!